Oiê, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e esse está especial. Muita gente me pergunta, Rebeca, como eu faço para contratar uma pessoa e qual momento eu vou saber que é o momento certo para me tomar essa decisão e investir em um profissional no meu ateliê? Se essa dúvida é sua, assiste até o final que tá imperdível. Eu vou compartilhar uma história que vocês vão ficar assim, que doideira. Vem comigo. Todos nós que montamos um ateliê, a gente trabalha muito que sozinho. Nós somos a pessoa que grava, a pessoa que faz, a pessoa que compra, a pessoa que paga, a pessoa que produz, a pessoa que entrega e por aí vai. Muitas tarefas para uma pessoa só. Mas em um determinado momento a gente quer expandir esse negócio, a gente quer crescer e a gente não sabe por onde começar, qual é o momento ideal para essa mudança acontecer. E foi assim comigo também. Quando eu comecei lá em 2018, né, puxando aqui da memória, eu comecei sozinha, eu era exatamente isso. O tudão ali da empresa, digamos assim, né? Que eu sempre tratei a minha loja, meu sonho, como uma empresa mesmo. E em determinado momento eu vi que eu precisava de uma pessoa para me ajudar. Só que eu não tinha ainda money para pagar essa pessoa. Então eu fiquei, e agora? Como que eu vou pagar essa pessoa? E aí a primeira coisa que eu tomando banho, eu tive meio que essa visão, sabe? Que pra gente conseguir crescer, a gente precisa de alguém para nos ajudar e o valor que eu pagaria para aquela pessoa não poderia sair do meu bolso, e sim da empresa. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. A pessoa que você vai contratar para trabalhar com você não precisa, não deve ser paga por você, e sim pelo trabalho que ela vai desempenhar em conjunto com você e tem que ser tirado da empresa. Então, já começa por aí. Então, a pessoa, ela precisa, como eu chamo aqui na loja até hoje, se pagar. Se eu tenho um colaborador, um estagiário que eu não consigo ver resultado nele, ele não está se pagando, ele não está fazendo vendas que façam que o dinheiro dele lá no finalzinho do mês esteja lá na conta, esse colaborador não está trabalhando bem para mim, então eu preciso trocar. E aí, o que acontece? Na época, eu contratei algumas pessoas, passaram vários estagiários, mudava todo mês. Todo mês eu mudava um estagiário. Como que eu fazia isso? Eu colocava uma vaga de estágio no Instagram da minha loja e os próprios clientes se interessavam e mandavam ali uma mensagem, às vezes mandava currículo e tal. E eu escolhia os que estavam mais no perfil, por localidade, por aparência também, contava muito, porque eu precisava de uma pessoa que aparecesse nos stories, que fosse desinibida, que não tivesse vergonha, que fosse mesmo a minha essência. E aí eu ia filtrando o perfil mais ou menos ali da loja, que soubesse mexer com rede social, que tivesse uma boa oratória para falar com o cliente. Então, tudo isso eu via nos candidatos ali do Instagram mesmo, né, que eram os nossos possíveis clientes, seguidores, e conversava aqui, trazia para a loja para fazer uma espécie de entrevista. E nessa entrevista era onde tudo acontecia. A primeira coisa que eu falava para essa pessoa que vinha era o seguinte: estou começando agora, só posso pagar esse valor e eu preciso de uma pessoa que cresça comigo. Eu falava todo o potencial da minha marca, da minha loja, o que eu queria, quais os meus sonhos, os meus planos. E aquela pessoa, ela tinha que vestir a camisa ali no momento da entrevista. Ela tinha que sentir que ela poderia estar crescendo comigo naquele determinado negócio, naquela marca, naquele segmento. E alguns topavam, outros não, porque o valor era muito abaixo. Na época, eu pagava R$ 400 para um estágio de 4 horas. Então, assim, o que eu tinha na minha cabeça e que eu gostava de passar para essa pessoa? Quando eu tinha começado o meu estágio, lá com 14 anos, eu ganhava R$ 100 por mês para trabalhar 4 horas. E eu não trabalhava só 4 horas, eu ficava mais tempo para me aprender mais coisas e me destacar mais. Então eu falava isso também para aquele estagiário, aquele candidato. Sempre eram pessoas muito jovens também, tá? Nunca maior de idade, sempre eram menor de idade, pessoas novas mesmo ali que não quisesse estar no meio da rua fazendo nada, na internet fazendo nada, tivesse ali ganhando um dinheirinho. Então eu falava sobre isso, sobre o meu posicionamento, o que eu queria na minha adolescência, para que aquela pessoa meio que se imaginasse, sonhasse também. E aí alguns topavam, outros não. E nesse meio termo aconteceu o que vocês têm medo. Eu quase levei um processo da mãe de uma das meninas que trabalhou comigo na época. Na época eu tinha tido bebê, outra pessoa ficou responsável pela minha loja e era totalmente diferente da minha política, era bem arrogante, ficava cobrando metas e tal, pressionava mesmo, já chegava assim, já bateu a meta, já bateu a meta, já bateu a meta, já bateu a meta, não era nem bom dia. Então isso
acabou deixando as minhas meninas, na época eram duas, desanimadas. Quando eu voltei, né, quando eu tava voltando ainda, eu tava de resguardo, essa pessoa não ficou mais comigo, essa menina, né, essa moça. E aí, na época, ficou faltando eu pagar pra demitir ela, digamos assim, R$ 100. E aí a mãe dela, você vai pagar, não sei o que, não sei o que, eu vou lhe colocar na justiça, porque o que você fez tá errado, contratou uma menor de idade pra trabalhar de forma ilegal e tal, tal. Eu fiquei extremamente amedrontada, eu tava de resguardo com o bebê pequeno, e na época, aquela equipe que tava tomando de conta não tava fazendo cash o suficiente, caixa o suficiente para pagar as despesas. Inclusive, elas mesmas não estavam se pagando. Então, o que aconteceu? Eu fiquei devendo esses R$ 100 a essa moça na época, e a mãe dela quis me processar. Eu disse, não, tudo bem, você vai lá, processa, por causa de R$ 100, que eu vou pagar, só tô te pedindo um tempo. Mas saiba que a senhora também tá errada, porque a senhora permitiu que uma adolescente menor de idade viesse trabalhar, então o responsável por ela dentro de casa é a senhora. Então começou o erro ali. Meio que coloquei ela no lugar dela. Mas aquilo me consumiu até eu conseguir pagar essa menina. Consegui pagar, resolvi. E aí, depois, a vida continuou, passou todos os problemas. E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam? Passou várias pessoas por minha loja nesse período. Até que um dia, eu encontrei não, uma empresa, né, empresa não, a escola, me encontrou. Entrou em contato com a Imagine lá no Instagram da loja, perguntando se eu queria receber na minha loja jovem aprendiz. Né? Então, aqui na minha cidade, não sei se na sua cidade tem isso, aqui na minha cidade, as escolas profissionalizantes, onde os jovens estudam no ensino médio pela manhã, no período da tarde, no terceiro ano, que é o último ano, eles fazem um estágio para compor carga horária e receber o certificado de conclusão do ensino médio. E aí tem vários cursos, tem de enfermagem, administração, logística, tem um monte de curso. E aí cada um escolhe o seu curso na escola que quer fazer, faz uma prova, entra nessa escola. No último ano, esses jovens do terceiro ano são enviados para empresas para fazerem esse estágio. A empresa não tem custo, tudo é pago pelo governo, é um incentivo do governo, é um programa de incentivo do governo. Desde que aquele aluno vá ser alocado em uma empresa que ele vá trabalhar no dia a dia com o que ele estudou na escola, no curso que ele escolheu. Então, aqui na minha loja, eu recebo alunos de administração e de informática. Então, esse responsável pelos estágios dessa escola que é próximo aqui à minha loja, me descobriu minha loja, entrou em contato, perguntou se eu queria, eu quis e todos os anos ele me envia estagiários. E aí, eu no final do estágio, escolho se eu quero contratar ou não aquele estagiário para mim, certo? Então, é bem bacana esse programa porque eu recebo jovens aqui na minha loja todos os anos, no meio do semestre, então sempre eles iniciam em agosto e vão até mais ou menos ali novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro. E aí, no final, se o estagiário for bacana, eu fico ou não com ele. Hoje, a pessoa que trabalha comigo o dia todo, em período integral, foi fruto de um estágio que ela foi bem e hoje ela tá comigo. E hoje, atualmente, eu tô com mais 2 estagiárias, que é por isso que eu tô gravando esse vídeo, que eu achei um tema interessante pra trazer pra vocês. E no final desse estágio, eu escolho se fico com as 2, se fico com alguma ou se fico com nenhuma. Durante esse período, a gente não tem custo. Eles recebem o valor da hora deles trabalhada, recebem passagem, recebem um auxílio do governo, o programa Pé de Meia, enfim, tem vários benefícios que esses alunos, né, recebem. E no final eu posso ou não ficar com esses alunos. Em troca, a empresa tem que capacitar o aluno, ensinar, dar oportunidade para ele vivenciar o mercado de trabalho pela primeira vez, tá bom? Então, hoje é assim que funciona as minhas contratações aqui na minha loja. Eu pego o estágio no meio do semestre e no fim eu escolho se fico com uma, com 2, com nenhuma, enfim, bola pra frente. Próximo ano tem mais estagiários e é assim que hoje eu faço as contratações aqui, tá bom? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais e olha a importância de você sempre pensar naquilo que eu falei lá no início do vídeo. Para você crescer, você precisa de uma ajuda, porque vai chegar um momento que só as suas 2 mãos não vai conseguir dar conta de tudo. Então é você pensar no progresso, no crescimento, sem medo. E lembra sempre, contrata alguém que vista a camisa, que esteja empolgado junto com você e que essa pessoa se pague, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo e me segue também no Instagram, lá eu posto dia a dia, indicação de fornecedores e muito mais. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau. E uma coisa que o pessoal comentou muito nos meus vídeos, no direct, foi o sotaque. Que nesse vídeo que eu fiz dos de Mino, eu falei que nem eu falo normalmente, né? Aí todo mundo falou que ficou engraçado, que aí ficou o sotaque de verdade, entendeu? 3, 2...
Vale, espera, escondeu. Vai. Viu? O atendimento é assim, tá bom? Desse jeito.